Olá, eu sou a pastora Ellen e tenho uma reflexão para vocês hoje. Bom, estamos num momento tão difícil, analisando agora tudo o que está acontecendo em Israel, e a gente olha isso e vê a palavra do Senhor se cumprindo. E aí eu lembrei de um episódio que aconteceu essa semana e se repetiu hoje. Eu tinha três cachorrinhas. A menorzinha de todas essa semana foi atropelada. E depois a gente descobriu quem foi que atropelou. E eu vou ser bem sincera, eu não senti absolutamente nada. Eu realmente decidi não ter nenhum pensamento, nem positivo nem negativo em relação à situação. Entendi que tudo acontece de acordo com a vontade do Senhor. Porém, hoje de manhã, a mesma pessoa tentou atropelar a minha outra cachorrinha. Toda manhã eu levo minha filha para a escola e uma delas sai comigo, entra no carro e vai para a escola com a minha filha todos os dias. Vamos e voltamos. Esse é o passeio dela. E hoje de manhã, ela muito elétrica, querendo sair de dentro de casa o quanto antes, sair de perto dos donos, daquele que protegia ele, resolveu sair antes de mim e veio um carro com toda a força, num espaço que não dava para passar com toda a força, nem com muita velocidade, mas só porque viu o cachorrinho ali, fez isso de propósito. E eu saí correndo quando eu ouvi o barulho do carro, e eu saí correndo e dei um grito, e foi aí que a pessoa desviou. Eu não moro numa rua normal, eu moro dentro de um condomínio, onde tem carro de um lado e de outro, e que não dá para ficar passando correndo. Então, por conta disso, a gente sabia que a pessoa estava fazendo isso de propósito, porque já tinha feito da primeira vez. É uma pessoa complicada que traz transtorno para o condomínio em relação a praticamente todos os que moram próximo. E aí, mediante essa história, a gente fica com um pouquinho de ranço, né? Raiva. E quando eu vi isso acontecer e ela desviou porque eu gritei, eu saí exatamente na hora que ela ia passar por cima da outra cachorrinha. Eu fiquei estatalada, parada e olhando. Fiquei muito entristecida e por muito pouco a raiva não tomou conta de mim. E aí eu havia recebido uma mensagem na noite anterior, no dia de ontem, porque eu havia relatado algumas coisas e essa pessoa resolveu me passar um versículo. E o versículo diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante do nosso Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mediante essa palavra, eu tive que refletir com a situação que aconteceu e lembrei que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, e sim aquilo que está naquela pessoa, porque alguém que deseja atropelar um cachorrinho tão pequenininho, tão bonitinho, um ser vivo,
de propósito, não pode estar sozinho. E eu te digo que eu passei o período de mais ou menos umas 4 horas remoendo essa história dentro de mim e tentando não permitir que nada ruim se enraizasse dentro de mim. Sim? E lendo a palavra, eu cheguei à conclusão que quando eu decido não colocar o peso naquela pessoa e sim naquilo que está nela, eu consigo exercer o que 1 Timóteo 2,14 está dizendo, que eu preciso orar, exortar, clamar, profetizar, para que todos tenham o pleno conhecimento da verdade. E quando eu faço isso e decido que eu vou ser diferente, eu serei alguém que carrega o nome do Senhor e que em mim existe a marca da promessa e eu não posso ser confundida com ninguém e que todos precisam ver em mim o agir de Deus, a glória de Deus na minha vida, eu chego em Atos 26:18, que diz: para lhes abrirem os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Então, se eu pratico 1 Timóteo 2:1-4, eu chego até Atos 26:18, porque eu deixei de levar em consideração que foi aquela pessoa que fez e lembrei que foi aquilo que estava nela, aquilo que influenciava ela e não ela. Então eu consigo praticar esses 2 versículos, 1 Timóteo, para que ela chegue em Atos 26, se converta. Entenda que não é essa pessoa pessoalmente que está querendo matar o seu animalzinho ou matar os seus sonhos, seus projetos, sua estima, seu trabalho, seu relacionamento. Não é ela. É o que está por trás dela. Não é carne nem sangue. E se eu lembro que essa pessoa está sendo usada e que eu, que sou diferente dela, posso de alguma forma influenciar nesses últimos tempos, nos últimos momentos cruciais, porque Jesus está voltando e nunca foi tão real e tão palpável essa situação. Porque é engraçado que as pessoas achavam antigamente que Jesus estava voltando sem nenhuma das profecias estarem cumpridas. E hoje nós vemos tantas profecias sendo cumpridas e faltam muito poucas. Antigamente não era justificável dizer, olha, Jesus está voltando, ele pode voltar amanhã. Não pode porque tem profecias a serem cumpridas. Mas hoje 95% já foi cumprido. Eu nem sei se ainda falta 5% para ser cumprido. Eu acho que nós já estamos nos finalmente. Acho que já estamos nos 45 do segundo tempo. E se não tivermos a consciência de que cada alma que eu oro por ela e ela se converte a uma pedra na minha coroa, e que tudo que eu faço coopera para vidas serem
salvas, entendendo que eu não mereço nada, eu não mereço, você não merece, e que a salvação foi te dada, mesmo você não merecendo, mesmo você estando cheio de pecado. E aí você vai me dizer, é porque você não sabe o que fulano fez e o que fulano falou. Eu sei. Eu sei. E eu não digo para você que eu sei por conta dessa história que eu acabei de contar, porque é simplesmente uma historinha relacionada a um animalzinho que muitos podem acabar dizendo que não faz muita diferença, né? Mas podem ser coisas muito sérias, relacionamentos muito tóxicos, relacionamentos abusivos, podem ser calúnias, podem ser maldades reais. Porém, pense, se realmente você vai ser alcançado por Deus, sabendo que você podia ter feito alguma coisa e não fez. Será que o seu mérito é igual? Pense nisso. Pense nisso. E se permita ser luz. Ser luz é muito diferente. Imagina uma lâmpada, ela é redonda e em lado nenhum dessa lâmpada tem sombra. Ela tem luz em todos os lados. Você está sendo luz em todos os lados, em todas as áreas da sua vida? Porque a palavra diz que eu preciso negar a mim mesmo. Se negue e leve sua cruz e siga-me. É isso que você tem feito? Porque fazer aquilo que não dói é muito fácil. Fazer o que dói é que é difícil. Fazer o que te custa é que é difícil. Se negar é difícil. Passar por cima dos seus desejos, das suas vontades, do teu prazer, dos seus sonhos, passar por cima daquilo que te custa, dar o seu Isaac, isso é difícil. E se você acha que Deus colocou esta passagem de Abraão e Isaac simplesmente para ser uma linda história, eu acho que você não conhece a Deus. O propósito dessa palavra estar lá é para você entender que você vai ter que dar o seu tudo. E dar o seu tudo por amor àquele que te amou primeiro. É tempo de mudança. Estamos no fim de todas as coisas. Não há mais tempo. O momento é de se reconciliar e se negar para que você não fique, mas que você seja achado por Deus. Amém?